durante... E é até um alerta que nós, como igreja, devemos ter. Eu tive uma reunião hoje pela manhã, e aí, na metade da reunião, eu me posicionei e falei para o rapaz que eu estava em reunião com a outra pessoa, falei assim, eu sou cristão, eu sou servo de Deus. E ele falou assim, se eu soubesse que você era servo de Deus, eu nem teria vindo para a reunião. E ele olhou para mim e falou assim, mas eu vou te explicar porque estou te falando isso. Porque ao longo da minha vida, 25 anos de profissão, os maiores problemas que eu tive na minha vida foram com cristãos. E ali eu também, ao mesmo tempo que aquilo ali foi um alerta para a gente como igreja, para mim também foi uma oportunidade de falar do amor e da graça de Deus. Foi uma oportunidade dele ver que ainda existem os remanescentes. Quando eu falei para ele, ainda existe remanescentes. E aí a pessoa que estava do lado falou assim, desde que você veio aqui a primeira vez, eu vi que tinha algo diferente em você. Sem mesmo você falar que era cristão. E eu acredito nisso que você está falando, que ainda existem pessoas diferentes, porque eu tenho um tio que é pastor e ele é diferente. Então isso que seja de um alerta, eu começo com essa palavra, que seja de um alerta para a igreja, sobre o posicionamento de nós, como os remanescentes, darmos testemunho de que ainda existem pessoas que são diferentes. Temos a oportunidade de mostrar a esse povo que ainda somos diferentes. E eu senti no coração de falar isso. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Carlos, da pastora, nossos pais espirituais, pela oportunidade. Louvo também pela cobertura espiritual que Ele tem nos dado, os conselhos. Eu que estive morando aqui na igreja durante 14 meses, no ano de entre dezembro de 2021 até antes de casar, eu tive a oportunidade de, durante esse período, estar até mais com ele do que com meus pais. E eu louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida da pastora, louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que tem sido braço forte, companheira, intercessora. E na hora que o presbítero Flávio me passou óleo em mim ali agora, eu dei risada, porque ela passou tanto óleo em mim hoje pro culto, que até agora eu estou com cheiro de óleo na minha cabeça aqui. Eu louvo a Deus, filha, pela tua vida. Obrigado por ser essa adjuntora, essa amiga, essa pessoa que tem cada dia mais me impulsionado a servir a Deus. Louvo a Deus também pela vida de meus pais. E da outra vez eu disse que minha mãe, eu acho que gastou, ela tem problema no joelho, ou tinha, que eu creio que Deus já curou ela. Acho que foi de tanto orar por mim, de joelho, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por sempre ter sido exemplo ao longo da vida para mim, de cristão, de servo, de pai. Não vou chorar mais não. De pai e de servo principalmente. Obrigado. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje encontra-se no livro de Marcos 9. Eu não sei se foi coincidência, mas eu levo o nome do mesmo evangelho. Glórias a ti, Jesus. E essa pregação tem um nome. Eu dei um tema para essa pregação. Crer não é um sentimento, é uma decisão. E antes de eu iniciar o livro de Marcos, no capítulo 9, em Romanos 10, 17 diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Culto de fé, eu não podia fugir ao tema da noite, de falar sobre fé. Mas falar de um aspecto que o Espírito Santo me direcionou, a respeito do que temos feito com a nossa fé. No que temos crido, no que temos confiado toda a nossa esperança. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18,
Não precisa colocar no projetor, só se for rápido, porque eu tenho algumas passagens para falar. O apóstolo Paulo nos fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. É muito interessante eu começar a palavra falando sobre essa passagem, porque muitas vezes estamos tão envolvidos com o que nós passamos durante o nosso dia a dia, as tempestades que enfrentamos, as lutas, as dificuldades. E a tendência do homem, todas as vezes que a gente se envolve em alguma situação que provocamos ou não provocamos, é desanimar. E, infelizmente, muitas vezes a última opção que temos é orar. Buscamos todas as alternativas, amigos, contatos, seja ele o que for, mas antes de buscar a Deus, quando deveria ser a primeira opção, dobrarmos nossos joelhos para orar, a gente costuma primeiro esgotar as opções que temos terrenas, para depois buscarmos a Deus. Acho que esse é um dos pontos que essa noite devemos tratar durante a palavra, para que venhamos mudar a nossa mentalidade, a nossa ideia do que é servir a Deus, do que é ter fé, do que é depositar na mão daquele que nunca perdeu uma batalha nas nossas lutas. E caminhando, atrelando essa palavra que eu li em 2 Coríntios 4, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se a gente está vendo, se a gente está acreditando pelo que a gente está vendo, a gente não está tendo fé. Porque a gente está indo pelo que a gente está enxergando à nossa frente. As situações que podemos recorrer e pode ser resolvidas as situações sem mesmo colocarmos isso diante de Deus. Certo? E é da natureza humana. O homem está sujeito às intempéries do dia, do tempo, das estações, de tudo, porque é da natureza dele. Infelizmente, é algo que a gente tem que trabalhar, é algo que a gente tem que pensar e mudar para que Deus venha fazer aquilo que Ele colocou em nossos corações. E muitas vezes deixamos de acessar os depósitos da graça de Deus por falta de fé. E durante a pregação eu vou falar algumas situações da Bíblia que foram... algumas situações da Bíblia que foram por fé e por incredulidade, certo? Em Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador daqueles que o buscam. Como é que a gente muitas vezes não busca a Deus, se a palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam? Ele está acessível a todo momento para que possamos buscar a sua face, buscar dele resposta, buscar dele consolo, buscar dele resolução de situações, mas infelizmente não é isso que fazemos. Aí eu pergunto, onde temos posto a nossa fé? Onde temos depositado nossa fé? Temos deixado as circunstâncias roubar a nossa fé? Ou temos de fato nos prostrado diante de Deus e depositado tudo aos pés de Deus? Tem uma frase que eu anotei e eu vou ler aqui para vocês. Temos que ter a convicção que a fé é um passo no escuro. Pode parecer um passo no escuro para quem está vendo a gente dando passo. Mas para a gente que tem que estar dando passo, tem que ser uma convicção. Tem que ter uma certeza, porque Deus é quem vai nos dar as respostas e as vitórias. Então, quem está olhando muitas vezes para as situações que a gente está passando, as lutas e dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas na área de saúde, seja ela dentro da família, seja no trabalho, muitas vezes você está por fé, crendo que aquilo vai se resolver, que Deus vai resolver, que Deus vai intervir na situação. Mas quem está olhando não acredita, acha que a gente está louco,
acha que a gente está agindo como se fosse algo impossível de acontecer, mas não. Se cremos no Deus a quem servimos, temos que depositar toda a nossa fé em Deus, porque é Ele que nos dará a resposta para todas as coisas. E muitas vezes deixamos de receber por falta de fé e incredulidade. E em João 11:40 nos diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E aqui eu vou começar eu dividi essa pregação em 3 partes. E aqui eu vou começar no primeiro tópico. O primeiro ponto é: a responsabilidade de crer é nossa. Não é de ninguém, não é de Deus. A responsabilidade de crer é nossa. Então eu vou ler o que está escrito em Marcos 9, do 14 ao 27. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor do que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo por terra revolvia-se espumando. Aqui eu faço uma pausa. Eu estava lendo isso há pouco, antes de subir no altar, e o Espírito Santo tocou no meu coração que, quando chega nessa parte aqui, e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. Me veio no coração que, onde a presença do Espírito Santo de Jesus chega, demônio nenhum fica quieto. A presença de Jesus transforma, muda, sara, cura. E não há demônio que fique onde Jesus está. A presença de Jesus é algo poderoso. E a palavra nos diz que há poder no nome de Jesus. Se há poder no nome de Jesus, imagine com a presença de Jesus. É algo que me chamou a atenção quando eu estava sentado ali. Continuando a passagem. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Outras traduções dizem: ajuda-me na minha pouca fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, meu Deus. Nesse momento me coloco à disposição e dispensação do Senhor, Espírito Santo. Que da minha boca não venha sair nada de mim. Venha sair aquilo que o Senhor preparou para esta noite, para cada um que está aqui nesta casa, meu Deus. Que eu diminua, o Senhor cresça, que eu suma, o Senhor desapareça. E que essa palavra possa achar terreno fértil nos corações e possa germinar e causar em nós frutos de transformação e arrependimento. Que nossa mente no dia de hoje possa ser transformada pelo poder que há na renovação do teu entendimento. E possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê em Marcos, a partir do versículo 14, a Bíblia nos relata a terrível situação daquele menino. Aquele pai desesperado que tenta de todas as formas resolver a situação do filho.
E aquela situação não envolvia somente aquela criança que era endemoniada, envolvia toda a família. E vemos um pai sofrendo, desesperado, sedento da resolução daquilo que aos olhos dele só Jesus poderia resolver. E assim conosco também. Existem situações em nossas vidas que não vai adiantar a gente buscar nenhum outro caminho, porque só quem vai resolver é Jesus. E agora a situação desenrola de uma maneira. O pai estava no lugar certo, diante da pessoa certa, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele teve a atitude errada. E mais na frente eu vou falar a respeito disso, que vai muito além do que a gente está pensando. Vai sobre a incredulidade. Porque ele fez uma pergunta a Jesus aqui. E a incredulidade fere o coração de Deus. Em Mateus 13, do 54 ao 58, é narrada a história que Jesus chegou na sua cidade, em Nazaré. E as pessoas dali de Nazaré o trataram como se fosse uma pessoa comum. Falaram de quem ele era irmão, falaram o nome dos irmãos, da mãe, o ofício, de quem era a irmã dele. E a Bíblia nos relata que naquele lugar, na sua terra natal, Jesus pôde fazer poucos milagres. E muitas vezes a gente enfrenta isso aqui na nossa igreja. Deus quer realizar muitos milagres neste lugar. A gente sabe que neste lugar é um altar santo, é uma casa santa. Nossos líderes pagam preço para que o modelo, a palavra seja pregada de forma como na Bíblia. Mas muitas vezes deixamos de ver, principalmente nos cultos de terça-feira, milagres extraordinários por falta de fé, incredulidade, daquilo que geramos no nosso coração todas as vezes que, não vou nem dizer quando a gente entra por aquela porta, porque para mim, e minha esposa sabe disso, o culto começa quando a gente começa a se arrumar para vir para a casa de Deus. O culto começa neste momento. E se a gente levasse isso em consideração, todas as vezes que pensamos em vir à casa de Deus, a gente deveria vir com a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor perfume. Porque muitas vezes a gente vai para reuniões, a gente vai para médico, vai para audiência, vai se encontrar com pessoas influentes, a gente vai todo bonito, a gente vai todo cheiroso, todo arrumado. Mas já imaginou que a gente, quando vem para a igreja, a gente vem se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que entregou o que tinha de mais precioso, que era o seu Filho, em favor de nossas vidas, aquele que entregou-se por nossos pecados, sem mesmo ter cometido um pecado. Porque na hora de vir para a igreja, a gente olha a roupa e fala assim, não, essa vai para a igreja, vou vestir essa aqui porque eu vou para a igreja. Temos tratado a igreja como um lugar comum. E a igreja não é um lugar comum. A igreja é o lugar onde Deus estabeleceu para que viéssemos a adorar, buscar a face e estarmos em comunhão como todos nós estamos aqui nesta noite. Então, uma das coisas que eu quero falar para a igreja hoje é que todas as vezes que colocarmos nos nossos corações que estamos vindo para a igreja, venha com o seu melhor. Venha com a sua melhor roupa e principalmente com a sua melhor adoração. E principalmente crendo que neste lugar Jesus pode realizar e mudar a sua vida no dia que você chegar. Glórias a Deus. E sobre incredulidade, a gente, quando vai para o Antigo Testamento, a gente vê algo no Antigo Testamento que Deus fez uma promessa para o povo dele. Que tiraria o povo dele do Egito e os levaria para uma terra que mana leite e mel. A promessa era um desejo de Deus, e aquela promessa foi dita ao povo. Só que em Hebreus 3,19 diz que eles não puderam entrar, aquela geração que saiu do Egito, não pôde entrar na terra prometida, por um aspecto. A palavra diz que, vemos, pois, que não puderam entrar por causa de incredulidade. Eu fico imaginando
Moisés. A Bíblia relata que Moisés foi o homem mais calmo do mundo. Em algum momento ele também expressou algo que é da natureza do homem. Ele estava diante de milhares de pessoas, conduzindo um povo que só murmurava, só reclamava. E como é chato a gente estar com alguém que só reclama, que só murmura, que está o tempo todo. Sendo que Deus tem provido de tantas coisas em nossas vidas e as pessoas murmurando, reclamando, reclamando e murmurando. Minha esposa sabe que eu tenho um pouco de aversão a quem murmura e reclama muito. Eu não gosto nem de estar perto, essa é a verdade. Porque eu acredito que Deus tem feito tantas coisas em nossas vidas que reclamar de quê? Eu sou exemplo disso. Quanto tempo que eu sou, para quem não sabe, eu fui nascido e criado no Evangelho. E é um tempo da minha vida eu me afastei. Passei, em média, uns 6, 7 anos afastado da presença de Deus. E por misericórdia, Deus teve misericórdia de mim, que no dia 13 de julho, ao entrar por aquela porta, Ele me aceitou de volta. E eu digo que é por misericórdia porque se estamos servindo a Satanás, estamos sujeitos a qualquer coisa. Eu poderia ter morrido e ter partido sem a salvação. E eu glorifico a Deus porque Deus me deu a oportunidade de estar de volta, de servir a Cristo. E isso tem me dado muita alegria, porque servir a Deus hoje é motivo de alegria falar do que Deus tem feito em nossas vidas. E aquele povo reclamou muito de Moisés, reclamou muito de Deus, a ponto da ira de Moisés. Deus deu uma ordem a Moisés, Moisés descumpriu a ordem que Deus deu, e por conta disso até o próprio Moisés ficou de fora da terra prometida, por incredulidade do povo e por aquilo que o povo pulsou no coração para falar. No versículo 14, quando Jesus chegou aos discípulos, Jesus perguntou aos escribas o que é que estava acontecendo, o que é que eles estavam discutindo para estar aquele burburinho, aquela rodinha. Mas na verdade nem foram os discípulos, nem os escribas que responderam. Foi o pai do menino que exclamou. E aí a história narra que ele trouxe o filho para ser curado. Mas quando ele chegou no local, Jesus ainda não estava, porque Jesus estava no monte com os 3 discípulos orando. E ele foi até os discípulos para ver se os discípulos poderiam resolver o problema daquele homem. Só que os discípulos não puderam resolver o problema. E aí ele meio que equiparou Jesus aos discípulos. E ele perguntou: se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Eu fico imaginando quando este homem, no furor do seu desespero, olhou para Jesus e perguntou ao mestre: se tu podes, o Filho de Deus, aquele que já havia ressuscitado mortos, aquele que já tinha curado cegos, aquele que já tinha feito o surdo enxergar, mudo falar, coxo andar. E aí eu fico imaginando como é que Jesus olhou para aquele homem. Mas eu sei que Jesus viu a aflição daquele homem, o desespero, e por misericórdia Jesus quis e resolveu o problema. Aquele homem quis e tentou transferir a responsabilidade que era dele para Jesus, sendo que ele já tinha, como a gente leu aqui, ele já tinha dentro dele a oportunidade de fazer com que aquela situação se resolvesse com fé. A responsabilidade de crer é nossa. A responsabilidade de receber milagre e intervenção de Deus repousa sobre nossos ombros. Deus quer fazer. Deus tem poder para fazer. Mas se nós não quisermos acessarmos esse local através da fé, não vai acontecer. Deus tem poder para resolver toda e qualquer situação. Depende da nossa fé, daquilo que pulsa em nosso coração, daquilo que realmente acreditamos, do valor que damos a Deus, porque é Ele que pode resolver todas as coisas. Muitos de nós temos ido a Deus com atitude de coitadinho. Temos buscado orar a Deus como se fosse somente de responsabilidade de Deus resolver. Deus quer resolver. Agora mude sua atitude, mude sua oração.
E se formos há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu pude compartilhar com um amigo meu, amigo irmão, que é o diácono Edmar, sobre o que tem sido nossa oração, como tem sido a nossa oração. Como o obreiro Davi falou, muitas vezes temos buscado em oração como se Deus fosse um McDonald's, um fast food, que a gente chega com algo e quer receber logo algo de imediato. E quentinho, não quer frio. Porque frio tende a entendermos que vai demorar. A gente quer quentinho. Só que Deus nunca vai nos dar algo se não estivermos preparados para receber aquilo que é dele. Porque eu lembro que quando estávamos no mundo, quando eu estava no mundo, as coisas aconteciam muito mais rápido do que acontecem hoje. Muito mais rápido. E a semana foi engraçada, eu conversando com um rapaz. Ele falou para mim assim: rapaz, você fez mal a alguém? Porque tudo para você demora. Aí eu pensei, não fiz mal. Eu falei para ele, não fiz mal a ninguém não. Mas eu sei porque é que está demorando. Tem muita coisa em mim ainda que Deus está tratando. E o processo de tratar o velho homem dói. O processo de tratar o velho homem é um processo doloroso, é um processo demorado. Mas temos certeza que quando Deus nos trata, Ele quer tirar de nós o melhor. Como a diaconisa Paula falou da vez que ela pregou aqui, todas as vezes que o oleiro faz um barro e ele acha um cisco, ele tira, porque aquele cisco pode fazer com que aquele barro, quando passar pelo calor, ele quebre. Então não vai adiantar. Se você quer viver a plenitude do que Deus tem para vocês, vamos ter que passar pelo processo. E temos que resistir. Temos que ser perseverantes a todo o processo, porque no final do processo a vitória vem. E no versículo 22, ele pede ajuda a Jesus, se poderia. Aí Jesus responde para ele: tudo é possível ao que crê. Jesus disse àquele homem que bastava ter fé para que o milagre pudesse acontecer. Essa foi a resposta de Deus. Jesus, quando falou para ele que tudo é possível ao que crê. Ele respondeu: eu creio, mas ele exclama: ajuda a minha falta de fé. Ele tinha fé, mas no entendimento dele, a fé dele não era suficiente para que o filho dele fosse curado. Muitas vezes nós temos fé. Nossa fé, muitas vezes, pode estar pequena, mas Deus não precisa da nossa fé grande. A nossa fé é algo progressivo, é algo gradativo, é algo que vai crescendo de acordo com aquilo que nos disponibilizamos para Deus fazer. Daquilo que nos disponibilizamos, que cremos que Deus pode fazer. E a fé vai crescendo de acordo com aquilo que cremos. E aí, quando eu estava estudando a palavra sobre fé, me veio a lembrança de quando a gente fez a reforma aqui da igreja. A igreja, para quem chegou aqui no ano passado, no início do ano passado, em janeiro, a igreja não era nada disso aqui que estamos vendo. Era somente esse lado de cá, aqui era uma sala, e a igreja era dessa pilastra que tinha uma parede para cá. Não tinha essas pilastras largas, não tinha nada disso. E aí começamos a obra. Fizemos um jejum de 15 dias, e aí começamos a obra. E a obra, para o que a igreja era, para o que hoje, em 15 dias, aquilo ali era impossível. Impossível. Impossível nós derrubarmos paredes, pilastras, laje, recepção. A recepção era a sala do apóstolo. O sanitário feminino era a cozinha. Não era isso? Aquela recepção ali era o bebedouro. Então, foi tanta coisa que mudou, que em 15 dias não era possível. Mas eu me lembro uma vez que o apóstolo falou, em meio a essa... E as pessoas chegavam aqui, viam o projeto, via como a igreja está e falavam assim: é impossível que isso vai acontecer. É impossível, é impossível, é impossível. E eu lembro que o apóstolo falou uma vez, falou assim: eu vou parar de responder que isso é impossível. Eu vou parar de responder a quem me pergunta se vai dar tempo de ser feita essa obra. Porque se Deus colocou no meu coração, eu creio que vai ser feita. E aí começamos, e eu tenho um vídeo no meu celular que eu nunca apaguei. No dia 30, faltando somente 2 dias para inaugurarmos o templo, para o Gerando Salvação de 2022, a igreja era só pó.
Era só, não tinha nem, o piso estava ainda acabando de colocar. Então, em 2 dias era impossível. Eu sei porque eu dormia aqui dentro. Eu acordava aqui dentro, eu dormia aqui dentro, passava o dia todo aqui dentro. E ver o que Deus fez em 15 dias, fé. Ver o que Deus fez em 15 dias foi enxergarmos o sobrenatural de Deus. E foi algo que, enquanto eu estava meditando na palavra, aquilo foi me lembrando e me trazendo alegria e regozijo, porque, como muitos aqui fizeram parte do processo e viram o milagre de Deus, que acessamos através da fé. Quem creu, viu. Quem duvidou, infelizmente, viu do mesmo jeito. Em Mateus 8:13, quando Jesus fala com o centurião, e o centurião foi até Jesus interceder pelo servo dele que estava doente. E Jesus, vou ler aqui, no versículo... No versículo 27, de Mateus 9. Partindo Jesus dali, seguraram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximando-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer? Que eu posso fazer isso? Respondeu-lhe Jesus: sim, Senhor. Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abrindo os olhos, Jesus, porém, os advertiu semelhantemente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Por que foi que aqueles cegos foram curados? Porque eles creram. Jesus perguntou a eles se eles criam que Jesus poderia, que ele poderia fazer aquele milagre. Ele disse que sim. E eles foram curados. E Jesus curou ele de acordo com a proporção da fé deles. Eles tinham fé no coração que Jesus poderia curar. E imediatamente ele foi curado. Deus vai mover nossa vida de acordo com o tamanho da nossa fé. Se temos uma fé grande, Deus fará algo sobrenatural sobre nossas vidas, no meio da nossa casa, no meio da nossa igreja, no meio do seu povo. E engraçado que o Espírito Santo, semana passada, eu estava lavando o banheiro, ajudando minha esposa, né, amor? E aí, louvado seja Deus. O Espírito Santo falou no meu íntimo que durante esse processo do Yom Kippur, eu iria ter uma oportunidade de falar da palavra. Na hora eu dei risada, mas não desacreditei. Eu tive fé que isso iria acontecer. E sobre a gente viver por fé, é isso que estamos vivendo passaram-se 8 dias de Yom Kippur. E se cada um, eu vi no grupo ontem que tem 170 pessoas no Yom Kippur. Essas 170 pessoas que estão no grupo, elas creem e têm fé que após esse processo sairemos transformados. Sairemos com o nosso nível diante de... Sairemos diante de Deus com o nosso nível totalmente transformado e mudado. E se depositamos que o motivo de estarmos no Yom Kippur não seja receber o que Deus pode nos dar, se estiver no nosso coração que Deus quer transformar e mudar o nível da igreja, seremos transformados e o nível da igreja após esse Yom Kippur será outro. Porque a palavra nos diz que, em Mateus, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vai vir de lambuja para a gente. O que devemos é nos posicionar para sermos quem Deus estabeleceu que fôssemos. Para sermos aquilo que Deus criou desde a fundação do mundo que fôssemos. Isso é fé. Ninguém gostaria de ficar 40 dias limitado a uma refeição, outras pessoas a 2, uma refeição pastosa. A gente está acessando esse nível espiritual através da fé. É através daquilo que Deus pode fazer. Quando chegar a partir do dia 26 de setembro. E, na verdade, algumas coisas já têm acontecido. A minha em especial, a minha casa, minha esposa, e acredito que outras pessoas também têm testemunho
desde que começou esses 8 dias de Yom Kippur. Deus tem feito coisas tremendas que aos olhos humanos seria impossível. É fé. Tá? E muitas vezes queremos terceirizar nossa fé. Queremos colocar nossa fé em cima de pessoas ou de lugares ou de situações, como se pessoas, lugares, situações tivessem mais fé ou tivessem o poder de resolver aquela situação que estamos enfrentando. Sabemos que existem homens de Deus, mulheres de Deus que têm o dom de cura, de profecia, de ser instrumento das mãos de Deus. Mas a fé já existe dentro de nós. Muitas vezes deixamos de acessar aquilo que Deus tem porque não cremos. Porque a nossa fé já está na conta bancária celestial. E somente nós temos o cartão e o acesso, a biometria. E eu acredito que a biometria de acesso ao céu, a conta bancária do céu, não está na mão, está aqui, ó, no joelho. A biometria do céu é joelho, joelho dobrado, joelho prostrado, um crente totalmente dependente da palavra de Deus. Uma vez essa situação nunca me fez esquecer. Em 2005, há 18 anos atrás, eu com 18 para 19 anos, eu fui morar em Buenos Aires. Na época eu jogava bola, e aí eu fui morar lá. E no dia 14, entre o dia 14 e o dia 15 de outubro de 2005, eu estava voltando de viagem, que era aniversário de meu pai, de 50 anos. E eu queria estar com ele no dia do aniversário dele. E quando chegou ali perto do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, tive uma turbulência que eu nunca vi algo parecido. O avião tremia, subia, balançava, o povo gritando dentro do avião. O avião todo escuro, foi algo que eu nunca tinha vivido nem presenciado. O avião conseguiu aterrissar. E aí, passamos 2 horas taxiados, não conseguimos voar novamente, mas eu consegui chegar. Eu cheguei na madrugada do dia 15. O aniversário de meu pai era tarde, eu consegui chegar para o aniversário dele. E um tempo depois eu tive em um culto. O culto era do tamanho de uma garagem, em Sussuarana. Era do tamanho de uma garagem, o local da igreja. E como eu vim de berço batista, culto avivado para mim era algo que eu ficava meio perturbado, porque o povo gritando, batendo palma, gritando, e para mim era meio estranho. E aí o pastor começou a pregar, a falar. Em determinado momento ele falou para mim assim: ei, você de verde, fique de pé, abra sua mão. Aí eu olhei assim, ele falou: é você mesmo, fique de pé, abra sua mão. Ele falou: ó, tem uma palavra de Deus para te falar. E Satanás tinha pedido a sua vida a Deus. Ele chegou para Deus e quis sua alma, e você ia morrer de acidente de avião. Mas você não morreu porque tinha uma pessoa que todas as noites orava por você com os pés para trás. E só quem ora com os pés para trás está de joelho. Por isso que eu falei que muitas vezes o acesso à conta bancária do céu através da fé está nos nossos joelhos. Um joelho dobrado tem um poder que a gente não imagina. E voltando à palavra, outro exemplo no Antigo Testamento está em Êxodo 14, do versículo 15 e 16. Quando Moisés está à frente do Mar Vermelho e os egípcios estão atrás dele para querer matá-los. E Moisés se depara com o Mar Vermelho à frente dele e começa a orar. Só que acontece algo engraçado. Deus pergunta para ele: por que clamas a mim? Digas aos filhos de Israel que marchem. Imagine aquele povo todo, o exército egípcio atrás deles para tentar matá-los. E Deus dá a resposta a Moisés: está orando para mim por quê? Diga ao meu povo que marchem. Deus quis naquele momento dizer a Moisés que havia chegado a hora dele usar aquilo que Deus já havia dado a ele: ousadia, unção, poder. Deus já tinha prometido a Moisés que iria tirar o povo dele. Deus já havia prometido. E a palavra de Deus é que Deus não é filho do homem, Deus não é filho da Deus não mente,
não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus já tinha dado a promessa. Mas a gente tem que entender também que Moisés é homem como nós. Acredito que todos nós que estamos aqui, se estivéssemos no lugar de Moisés, também teríamos a mesma situação. E Deus diz: estende a vara que está na sua mão. Deus já havia dito: você vai operar sinais com ela, em capítulos anteriores. E Deus disse: você está debaixo da promessa, você está debaixo da palavra. Pare de orar e haja. Isso que foi Deus que falou. Muitas vezes a gente ora, e na hora da ação a gente não age. Temos pedido a Deus, Deus tem nos dado as respostas, temos debaixo de palavra profética, estamos debaixo de unção, temos buscado, temos vivido em santidade, mas muitas vezes a gente deixa de receber aquilo que Deus já fez a promessa porque a gente não age. Deus não age, Ele reage. E isso está na Bíblia, que Ele diz: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a nós. Mas para Deus fazer isso pela gente, a gente tem que reagir, a gente tem que ir, a gente tem que buscar, para que Ele venha. Mas depois que Ele liberou a palavra, é sua vez de agir. É sua vez de fazer com que aquilo que Ele já prometeu se cumpra na sua vida. Temos nos relacionado através de Deus, temos nos relacionado com Deus em oração como coitadinhos. Só que veio uma palavra hoje. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Tudo que nós vamos receber através de Deus é através da fé. Então, Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe de tudo que muitas vezes nós estamos passando. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. Mas vamos receber aquilo através da nossa fé. Ao invés de transferirmos a responsabilidade de Deus, poderíamos, através de hoje, mudar a nossa oração. Poderíamos falar: por meio da fé, eu desejo experimentar algo que, ao meu ver, só o Senhor pode fazer. E só através da fé eu posso acessar. Temos que deixar mudar a nossa oração. Temos que crer. Temos que confiar que Deus pode fazer todas as coisas. Beber essa água de coco aqui, que eu sempre quis beber essa água aqui. Minha esposa também me deu água de coco hoje, não foi, amor? Eu ainda brinquei com ela, eu falei com ela que todas as vezes agora eu quero pregar, que aí toda vez ela vai me servir água de coco em casa. No livro de Atos, no capítulo 14, do versículo do 8 a 10, a Bíblia narra a história de 2 aleijados de nascença. Aqueles 2 aleijados nunca haviam andado. Paulo, fixando os olhos nele, viu que eles possuíam fé para ser curado e disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Perdão, foi somente um aleijado, eu falei 2. E ele prontamente saltou e andou. Por que foi? A palavra diz que Paulo viu nos olhos dele que ele tinha fé. Paulo tinha fé, Paulo tinha unção, tinha poder, tinha a graça de Deus. Mas através daquilo que Paulo viu aos olhos dele, aconteceu o milagre dele ser curado. Deus quer nos ensinar o tempo todo que não são lugares, que não são pessoas, que não é somente Deus sozinho para que Ele possa fazer. Algo é necessário, necessitamos de uma atitude de fé. E eu falei de fé, porque hoje é culto de fé, não podia mudar esse tema não. E eu aprendi aqui na igreja que se você tem um direcionamento, se é culto de fé, você não pode pregar outra coisa, tem que pregar sobre fé. E ontem à noite, essa palavra, quando eu abri o caderno, que geralmente eu faço meus estudos e eu anoto no caderno. E eu fui olhar, e aí caiu nessa palavra de fé. Eu falei: é isso mesmo, Jesus, agora eu vou estudar. Tem uma Smith Wigglesworth falou: a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache onde você está. Essa frase me chamou a atenção, porque quando por fé incomodamos a Deus,
Deus vê nos nossos corações fé. Deus vê que a gente crê no poder dele. Podem estar milhares e milhares, milhões de pessoas. Ele vai até você. A fé chama a atenção de Deus. A fé faz com que Deus se mova para que ele possa fazer algo sobrenatural sobre nós. E a segunda parte dessa passagem está: crer é uma decisão. Romanos 4, do 18 a 20, diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Assim está escrito: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo ele de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Fé não é apenas uma... Fé, a gente tem que crer. Para crer é uma decisão. Não é apenas responsabilidade, não é apenas um sentimento. A gente decide ter fé. O pai daquele menino resolveu crer. Jesus disse a ele: tudo é possível ao que crê. E o pai disse: eu creio. Irmãos, andarmos em fé é uma guerra contra sentimentos, é uma guerra contra a razão, é uma guerra contra as circunstâncias. É uma guerra que só a gente que está passando a gente entende. Só a gente que está vivendo o processo a gente entende. Nossa fé irá determinar nosso fim. E eu vou citar um testemunho rápido sobre o meu casamento, nosso casamento. Se fôssemos olhar com nossos olhos terrenos, a gente até hoje não estaria casado. Porque financeiramente não era o meu melhor momento. E a gente resolveu viver por fé. E aí quando foi eu me lembro que a gente chegou até o apóstolo, a gente orou, a gente chegou ao apóstolo e falou para o apóstolo que a gente queria fazer um jejum para a gente definir a data que iríamos casar. E aí fomos ao apóstolo, o apóstolo passou um jejum de 21 dias, somente no legumes. Misericórdia. Para mim foi o jejum mais forte do que esse de 40 dias do Yom Kippur. Mas a gente pôde experimentar milagre do primeiro dia até o 21º dia. Foram milagres do primeiro ao 21º dia. Camila se lembra disso, que a gente viveu, o processo que a gente viveu. E aí, quando chegou no dia que a gente ia entregar o jejum, eu falei para ela assim, eu olhei a data, guardei no meu coração e falei para ela: Deus, se for no dia que a gente vai casar, se for essa data que o Senhor falou no meu coração, que a gente vai casar nesse dia. No dia ela perguntou: amor, qual foi a data aqui? Eu falei: diga a data, se for a data, Deus vai testificar agora. Ela falou: 25 de março. Eu falei: foi essa data mesmo, 25 de março. Amanhã a gente faz 5 meses de casados, para a glória de Deus. E temos experimentado algo sobrenatural da parte de Deus em nossas vidas. E o último tópico, eu já estou terminando, que eu já vi o recado aqui na tela. Use a fé que você tem. O pai daquele menino, ele cria, mas ele fez um parêntese, ele falou assim: ajuda-me na minha falta de fé. Nosso maior erro é achar que não temos fé, que deveríamos ter uma fé maior do que aquela necessária para poder acessarmos o depósito da graça de Deus sobre nossas vidas. Ainda que não tenhamos fé, nós temos fé sim. Em Romanos 12, 33 diz: antes pensem, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nunca mais podemos falar que não temos fé, porque Deus repartiu a medida de fé a cada um de nós. A Bíblia também a Bíblia fala que Jesus repreendeu alguns por causa da pequena fé e elogiou outros por causa da grande fé. Fé é algo gradativo, fé é algo que a gente vai exercitando. E todos os dias devemos exercitar a nossa fé, porque sem fé
é impossível agradar a Deus. E para terminar, um exercício que eu tenho a falar para os irmãos, que ao meu ver seria o maior exercício de fé que poderíamos ter: o perdão. O exercício de fé é o maior exercício de fé que poderíamos ter. Porque quando Jesus cita em Lucas 17, versículo 3 e versículo 4, sobre o perdão, quantas vezes os discípulos deveriam perdoar? E Jesus citou que deveriam perdoar 7 vezes 7. Só que aquilo não seria eterno, não. Era somente naquele dia. No outro dia, tinha que ter a mesma atitude: perdoar 7 vezes 7. Só que no versículo seguinte, os discípulos falam: aumenta a nossa fé. Os discípulos nunca pediram para Jesus aumentar a fé deles para curar, para libertar, para abrir os olhos, para fazer cura. Mas sobre o perdão, eles acharam perdoar mais difícil do que fazer milagres, ser instrumento de milagre. E Jesus ensina a eles. Graças a Deus temos um mestre que sempre nos ensina e nos exorta naquilo que devemos fazer. Jesus fala: se tiver fé como semente de mostarda. Jesus quis dizer que eles deveriam plantar aquilo que aquela semente iria se multiplicar e se fortalecer. A Bíblia não diz, algumas traduções dizem que é fé do tamanho de um grão de mostarda, mas o original fala que é fé como uma semente de mostarda, que deveríamos plantar para que aquilo ali se multiplicasse e fortalecesse nossas vidas. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque temos sido plantados em um lugar onde a nossa fé é exercitada, é provada. Todos os dias temos que enfrentar, por meio da fé, viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, já que para dar a impressão que já está acabando a pregação. E a palavra que eu tenho no final desta pregação é mudarmos o nosso pensamento e o nosso coração no que se refere à fé. Temos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Temos um Deus que faz o impossível. Temos um Deus que, mais do que tudo isso, morreu na cruz pelos nossos pecados. E o mínimo que poderíamos dar a Ele é o nosso coração. É crer, é acreditar, é viver algo que Deus tem para nossas vidas, mas muitas vezes não acessamos porque a nossa fé está desse tamanho. Que venhamos todos os dias a acessar esse depósito da fé através daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço.